Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom, americanos, após apoiar a continuidade do MPLA, lançam um programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente e inclusiva. E Água Lusa responde dizendo que o fortalecimento da democracia em Angola e Moçambique passa pela alternância do poder e não na continuidade. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. J Privado está de volta. Rosto novo, estudo novo. E às vezes a gente precisa mudar um pouquinho. Não, o rosto continua o mesmo, feio como, né? E simpático como, né? Vocês já sabem como é que é. E aí, basicamente isso, família. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é bem essencial. Siga só meu Instagram, meu TikTok, que é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia bomba. Americanos, após apoiarem a continuidade do MPLA, estavam a querer lançar um programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente e inclusiva. Tá a entender? Eu te evitei? Sim. E tem resposta à altura. É aquilo que Adalberto Costa Júnior já disse. Os americanos tapam os olhos quando a questão é Angola. Realmente. E todos nós angolanos já prestamos bem atenção sobre isso. Eu questionei. Estão a lançar comunicados anos depois, mano. É lamentável, tá entendendo? Olha aqui, ó, família. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe convidam os órgãos de comunicação social para a cobertura na quarta-feira, dia 5 de junho, às 9h30 da manhã, no Hotel Intercontinental, em Luanda, do ato do lançamento do programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente e inclusiva, que é o PROPID. Sim, o governo dos Estados Unidos da América, em parceria com os partidos políticos locais com assento parlamentar e em estreita colaboração com o governo de Angola, vai proceder um lançamento oficial do programa PROPID, que conta com um financiamento de cerca de 10 milhões de dólares através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, que é o CEID. O programa regional, que também engloba Angola, será implementado em parceria com a organização Democracy Works Foundation, que é DWF, né? E visa promover sistemas pluripartidários representativos e apoiar o desenvolvimento de partidos políticos democráticos que respondam às suas necessidades ou às necessidades dos cidadãos e sejam capazes de elaborar políticas eficazes em Angola, Botsuana, Etsuane, Lesoto, Malawi, Namíbia e África do Sul. A ministra conselheira da Embaixada dos EUAS em Angola e São Tomé e Príncipe, a senhora Meia Arnold, e altos dignatários do Executivo angolano e representantes de partidos políticos angolanos procederam ao lançamento do programa. Fonte, como que fala, Clube Capa, J Privado, o que tens a dizer? Mano, não adianta os americanos vir aqui com essas histórias novamente. O americano quer a continuidade. E a continuidade é que é o MPLA. Isso aqui é só teatro. É conversa para boi dormir. Tá entendendo? Nunca os angolanos ficaram tão chateados com os americanos na atual situação, como hoje. Tivemos um embaixador aí que era militante do MPLA disfarçado de embaixador, infelizmente, a fazer campanhas políticas a favor do MPLA, a falar. Até a própria embaixada teve que vir a público falar que as falas do embaixador não condiz com a realidade do que a instituição embaixada americana pensa. Tá entendendo? Lançaram um comunicado, meu irmão. É porque a coisa estava feia. E uma coisa que nunca aconteceu na história do país é o angolano festejar a saída do embaixador. Quando esse cidadão, que o Tolinabo, que o mandato dele iria terminar só em 2025, eu acho, se não me engano, ou 26, foi exonerado, foi mandado para a rua, o angolano festejou simplesmente. Por quê? Porque ele era nada mais nada menos do que um militante do MPLA disfarçado de embaixador. Tá entendendo? Agora, esperamos que essa embaixadora que venha tenha comportamento como íntegra, seja uma jovem íntegra. Uma mulher íntegra, coética, porque é uma menina, né? E é basicamente isso. Agora, quem respondeu essas coisas aí, essas falas, foi José Água Lusa, né? Que escreveu o seguinte, e que eu faço das palavras deles as minhas. Fortalecimento da democracia em Angola e Moçambique passa de alternância do poder. Coisa que os americanos não querem. Porque o americano pregou lá em 2022 que quer continuidade. Tá a entender?
O escritor angolano José Eduardo Agualusa defendeu que Angola e Moçambique só reforçarão a democracia com a alternância do poder, optando como desafios e reforço da qualidade da oposição moçambicana e a realização das autarquias, eleições autárquicas no seu país. Está a entender? É basicamente isso. Não, olha, vamos falar mesmo, bué. Americanos. Vamos lá ver aqui até o que o mano José Agualusa disse aqui, terminando aqui. Let's get it. Acho que uma democracia se testa com a transição do poder e as nossas ainda não foram testadas nesse nível, disse José Eduardo Agualusa, em entrevista à Lusa, em Maputo. A primeira consequência da falta de alternância de poder é a apropriação do aparelho do Estado pelas forças políticas dominantes, notou o escritor. Esse é um dos grandes desafios quer em Angola, quer em Moçambique, a despartidarização do aparelho do Estado, que resulta do facto de os partidos que fizeram as independências nunca mais terem deixado o poder, afirmou. O domínio destas forças políticas nestes países durante as últimas décadas criou uma série de vícios, incluindo aspectos ligados às linhas ideológicas destas forças, alertou o escritor. Hoje é difícil dizer, por exemplo, coisas tão simples como se o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, é de esquerda ou de direita. O MPLA juntou-se ao longo destes anos a uma série de oportunistas, pessoas que não têm nem ideologia política definida, declarou o autor de Os Vivos e os Outros, acrescentando que seria benéfico para o partido no poder em Angola passar para a oposição. Se passasse, o MPLA, para a oposição era a oportunidade de se purificar, rejuvenescer e renovar. Acredito que uma alternância do poder seria positiva para Angola, frisou Agualusa. O escritor encontra semelhanças entre as democracias dos dois países, apontando limitações e ganhos que marcam Maputo e Luanda, numa altura em que cresce o sentido crítico da sociedade nos dois países. Neste processo de democracia, vamos dizer que Moçambique tem alguns avanços, no sentido em que tem, por exemplo, eleições para o poder local já há bastante tempo, inclusive com transição ao nível do poder local, e em Angola nunca tivemos eleições para o poder local, afirmou. Em Angola, o debate sobre as autarquias locais já está no Parlamento, esperando-se que a legislação seja aprovada em plenário para dar espaço ao primeiro escrutínio autárquico do país. Se, por um lado, Moçambique, já com 6 eleições autárquicas, se mostra num estágio avançado no que diz respeito à escolha das lideranças locais, por outro, Maputo enfrenta o desafio da falta de uma oposição de qualidade para fazer face ao partido no poder desde a independência, a Frelimo, assinala o Prémio Literário Dublin, 2017. Existe algo muito importante para a democracia que é a qualidade de oposição. Angola tem uma oposição unida com qualidade e, infelizmente, Moçambique ainda não tem. Se Moçambique está mais avançado na questão da democracia com eleições para o poder local, por outro lado, parece que em Angola existe hoje uma dinâmica positiva de mudança que não existe em Moçambique, defendeu. O MPLA e a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, são as formações políticas no poder em Angola e Moçambique, respectivamente, desde as independências, tendo ambos conduzido as lutas de libertação contra o regime colonial português. As eleições gerais de Angola estão previstas para 2027, enquanto Moçambique realiza em 9 de outubro eleições gerais, que incluem as presidenciais, além de legislativas e provinciais. Agualusa considera legítimas reparações históricas de Portugal às ex-colónias. O escritor angolano José Eduardo Agualusa considerou legítimas eventuais reparações históricas sobre a responsabilidade de Portugal por crimes cometidos durante a era colonial, lembrando que o país europeu fez o mesmo em relação aos judeus sefarditas. Há uns 12 anos, Portugal decidiu fazer uma reparação relativamente aos judeus que foram expulsos da Península Ibérica, há mais de 500 anos. A reparação foi dar o passaporte português a quem quisesse e que pudesse provar que descendia dessas famílias de judeus sefarditas. Na altura ninguém protestou, disse José Eduardo Agualusa, em entrevista à Lusa, em Maputo. Se os portugueses aceitam fazer uma reparação em relação aos judeus que foram expulsos, porque não aceitariam fazer uma reparação aos africanos, que foram sequestrados e escravizados, que é muito pior do que ser expulso, acrescentou. Em causa estão declarações do Presidente da República Português, Marcelo Rebelo de Sousa, em que reconheceu a responsabilidade de Portugal por crimes cometidos durante a era colonial, sugerindo o pagamento de reparações pelos erros do passado. Temos de pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar isto, afirmou Marcelo, num jantar com correspondentes estrangeiros em Portugal, citado pela agência Reuters. Para o escritor angolano, a livre circulação de pessoas entre Portugal e os países africanos está entre as opções que podem ser adotadas no âmbito desta ideia de reparação histórica. Há muitos anos que se fala na criação de um passaporte lusófono. É tempo de todos nós nos debruçarmos sobre isso e tentar criar o tal passaporte.
Essa é a melhor reparação que se pode fazer, facilitar o trânsito das pessoas nestes territórios, declarou. José Eduardo Agualusa também defende a necessidade de reflexão sobre outras formas de narrar a guerra colonial, considerando que nas antigas colónias existem outras versões que devem também ser ouvidas. Existe uma versão em Portugal sobre o processo colonial. Mas os angolanos têm outras versões. Os moçambicanos têm outras versões. Os brasileiros têm outras versões. Então, os próprios livros de história deveriam ser redigidos em conjunto. Um livro de história sobre este processo colonial deveria contar com historiadores portugueses, mas também africanos e brasileiros. E essas diferentes versões da história deveriam estar disponíveis nos bancos da escola, acrescentou. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que antecederam as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, suscitaram um debate em Portugal, com o Chega a pedir o agendamento de um debate de urgência no Parlamento para que o governo esclareça se está a ser equacionada a atribuição de eventuais indemnizações às antigas colónias. O partido político liderado por André Ventura acusou o chefe de Estado de trair os portugueses e pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que se retrate por estas declarações.